Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Ponto de situação sobre o alerta de prevenção contra a epidemia de cólera. A situação no país, segundo as autoridades, continua controlada, sem nenhum caso confirmado da doença. No meio social, o nível de vigilância da população mantém-se, apesar de alguns casos de negligência que acontecem sobretudo por falta de informação. Angola continua no nível 2 da alerta máxima de vigilância da cólera. Até agora, não se registrou no país a existência de qualquer caso desta doença, embora existam registros em zonas fronteiriças como na Zâmbia e na República Democrática do Congo. A população mantém-se vigilante, mas o surgimento e o acúmulo de focos de lixo em Luanda não contribuem para a prevenção da doença. A nossa maior preocupação é o lixo. Muito lixo mesmo, porque a demanda do lixo que nós temos aqui na subzona 17, com um contentor, não está a aguentar. É mesmo muito preocupante através das cóleras, porque mesmo anteontem eu já tive uma irmã que foi parar no hospital e foi transferida para Maria Pia, diarreia e vômito. Onde há lixo, há doença. Há todo tipo de doença onde que há lixo. Então, é preocupante mesmo pela essa população que se encontra aqui, por exemplo, nesse redor. É uma grande preocupação. Agora vem aí a chuva. Quando chove também é outra preocupação. As autoridades sanitárias asseguram existir uma vacina contra a cólera, mas por ser uma produção limitada, Angola só poderá ter acesso a ela se tiver registro de algum caso. Em épocas como essa, em que chove bastante em quase todo o país, o especialista em saúde pública alerta para a prevenção redobrada, pois a falta de saneamento básico contribui fortemente para a contaminação da doença. O nosso país tem déficit no acesso à água potável e a água contaminada é um fator para a produção da cólera. Quase todas as regiões têm um desafio na gestão do lixo. O lixo é o que acumula o vibrião colérico. Grande parte ainda da nossa população, infelizmente, defeca ao ar livre. Quer dizer que a cólera pode desencadear em qualquer região do nosso país onde o saneamento básico não apresenta grandes melhorias. A aquisição da vacina já está prevista no plano do Ministério da Saúde. É oral e pode ser administrada a partir dos 2 anos de idade, com uma eficácia de 80%. A cólera não é uma doença de brincadeira. A cólera é uma doença que mata rapidamente. E quem não sabe que a cólera é um preocupante das nossas vidas, não sei quem é essa pessoa, mas todo mundo sabe que a cólera é uma doença que mata rapidamente. É mesmo preocupante. Por favor, nos tirem-se esse lixo que aqui se encontra. Ainda que não tirar, metem mais contentor, precisamos de mais contentores. Nessas províncias em que fazemos fronteira com os países que estão a debitar casos, tem a possibilidade de averiguar as águas, portanto fazer colheita de águas, colheitas de resíduos, onde possam provavelmente haver contaminação de peixes, de alimentos, para se fazer as análises e verificar se há ou não há vibrião colérico nessas periferias. E o terceiro aspecto, então, é a gestão dos casos. Portanto, qualquer cidadão suspeito de cólera deve ser rapidamente internado, tratado e isolado para que a propagação da doença não se faça no nosso país. Girassol Jornal, edição de quinta-feira. Outros destaques: Cazenga, preocupação com a insuficiência de médicos e casos que sufocam os bancos de urgência dos hospitais da zona. Previsões do INAMET, mais chuva em todo o país nas próximas horas. Em algumas zonas de Luanda, a população ainda luta contra acumulados de água. Ligação rodoviária entre Huila e Namibe, preocupação com a evolução de ravina que pode dividir a estrada. Governança da internet, fórum reflete em Luanda desafios da gestão de redes digitais. Visita oficial à República Checa, chefe de Estado angolano está de regresso a Luanda depois da jornada de 2 dias. Diplomacias expectativas no novo rumo do intercâmbio entre Angola e a República Checa.
si, como iniciativa do governo. E aqui doença, tudo está conosco. É um água suja, não dá para beber. Os preços continuam na mesma. Informação segura na era de um mundo em constantes transformações. Assustamos, pisamos nessa água, nos traz febre, nos traz muitos problemas. Esta básica está muito alto. Reflexões. Uma preocupação por parte do executivo, não é, no sentido de poder repor o poder de compra. Matemática do dia a dia. Quer dizer que quando está chovendo ninguém dorme. Para além da intenção, haja também a vontade política. Contas baseadas na veracidade dos factos. A Angola é o terceiro parceiro mais importante a nível da África dos Estados Unidos. O selo da verdade. De segunda a sábado. Girassol Jornal. Outra vez, boa noite. Amigos do alheio voltaram a enlutar famílias em Luanda, no distrito urbano de Angola, Quiloás, onde 2 jovens perderam a vida por força da ação dos marginais. As vítimas tinham idades que variam entre os 19 e 21 anos. Honória, como era carinhosamente tratada, procurava a todo custo impedir a entrada dos miliantes em casa e, quando já sem forças, na tentativa de fugir para o outro compartimento da residência, foi baleada. A mãe, que é Kingla, ainda arrastou a filha de 21 anos que fazia o curso de enfermagem. Para terem acesso ao interior da residência, localizada no bairro da Sonangol, no distrito urbano de Angola-Quiloange, os supostos marginais fizeram uso deste tronco e quebraram um dos ferros do gradeamento, isto por volta das 1h da madrugada desta terça-feira. A vizinhança, incrédula com o assassinato, diz se sentir insegura e pede o reforço de policiamento. Estamos mal aqui na Sonangol e vamos mesmo morrer. Assaltaram aqui na casa uma jovem que tinha futuro brilhante, uma jovem de 21 anos de idade. Por favor, nos ajudam acerca dessa situação. O nosso povo daqui da Sonangol está a morrer mesmo, porque ultimamente já não estou a entender o que é que eles querem. E agora a minha pergunta que eu faço, quem será a próxima casa? Eu à noite, quando me avisaram acontecer esse assalto, ligo para o número da CISP, disseram que estamos a dormir. Onde é que está a lei? Então, o povo está pedindo os socorros, as autoridades máximas, lá mesmo que é superior, para ver se arranja uma forma de salvaguardar a vida que desse povo. Os miliantes que assaltaram a casa de Honória eram pouco mais de 6 e todos eles armados. E a pouco mais de 50 metros da casa de Honória tem esta residência que também foi assaltada e devido à frequência de assaltos que termina normalmente em morte, os moradores desta residência tiveram de abandoná-la. Então, esse povo não está a dormir, não está a apanhar sono, porque só o dia de quarta-feira até hoje já abandonaram mais de 10 residências. O povo está obrigado mesmo a sair da residência porque não há sono, não tem como e não tem mais onde eles correrem. Não muito distante do bairro da Sonangol, no bairro Ige, mais uma estudante de 19 anos foi encontrada morta nesta lixeira depois de sair de casa por volta das 19h do dia 19 de fevereiro. Segundo a mãe da jovem moça, a filha saiu de casa depois de receber uma mensagem no telefone. Na volta de 5h da manhã, alguém ligou para o meu marido, um ex-vizinho, que estava num outro óbito, ligou para o meu marido a perguntar se a Paula está em casa. O meu marido disse assim que não, a Paula não está em casa, estamos preocupados porque ela saiu ontem aqui às 19h. E o vizinho disse que, olha, ligaram para mim, o Mamboni, para ir em frente da Angostral, prenderam lá uma menina parecida com a Paula. Então, meu marido disse assim, tá bem. Saímos daqui, eu e meu esposo, 5h da manhã, subimos até Angostral. Chegamos na Angostral, encontramos 3 polícias já com o corpo aí. A Rede Girassol contactou o porta-voz nacional do Serviço de Investigação Criminal, Manuel Alaiwa, que, sem gravar entrevista, garantiu pronunciar-se em próximas ocasiões.
Obras de marginais de Angola Quiloange. Falamos de saúde, no caso voltamos a falar de saúde e agora a olhar para a preocupação com a insuficiência de médicos e casos que sufocam os bancos de urgência dos hospitais no Kazenga. Uma zona de Luanda que conta apenas com 40 médicos distribuídos pelas 15 unidades hospitalares para responder à demanda. Segundo as autoridades, a média necessária de médicos seria de 200. Da rede secundária, o hospital é o maior a nível do município do Kazenga e atende diariamente cerca de 1000 pacientes. Entre as reclamações de quem procura os serviços dos cajueiros está a morosidade no atendimento e a falta de fármacos. Muita volta, as pessoas ficam assim, mesmo doentes, não está conseguindo, mas as voltas que fazem já é que a pessoa pode acontecer outras coisas, tem que melhorar mesmo nessa parte. As condições normalmente são boas, são razoáveis. Onde vamos explicar, fazemos análise, não, está em condições. Aqui fora tem sempre problemas que não tem medicamento e que sejam mais pacientes e humildes com os pacientes. Porque não é fácil, nós estamos num hospital, nós somos os doentes. Então, nós somos necessitados. Nós temos que ser bem atendidos, porque se não tiver amor ao próximo, é complicado. Durante a visita que o Presidente da República, João Lourenço, efetuou à referida unidade hospitalar há 2 semanas, o diretor da Saúde do Kazenga afirmou que o hospital não tem carência de fármacos. Temos fármacos, claro que a demanda é maior e pensamos reforçar mais em fármacos e meios gastáveis. Com cerca de 2 milhões de habitantes, o município do Kazenga tem apenas 40 médicos, distribuídos nas 15 unidades sanitárias. O número de profissionais é irrisório, segundo Caetano Miguel. Nesse momento, 15 unidades a nível do município, mas que gostaríamos de ter mais 20 ou 34 unidades, porque o município é grande e face à densidade populacional, portanto, necessitamos mais unidades sanitárias. A nível do município, temos 40 médicos, portanto, isso é a nível do município, não contando com a rede onde nós estamos no Hospital Geral, e precisamos mais recursos humanos, portanto, estamos a falar de mais ou menos 200 tal médicos. Os Cajueiros, o maior hospital do Kazenga, atende pacientes dos municípios adjacentes e está à mercê de obras de melhoria e ampliação. Numa primeira fase, o bloco operatório e a área de cuidados intermédios. O INAMET continua a prever chuva para todo o país nas próximas horas. Em algumas zonas de Luanda, a população ainda luta para desfazer-se de acumulados. Que são resultantes da chuva moderada que caiu sobre a capital na noite desta quarta-feira e princípio da manhã de hoje. Não há danos avultados. De acordo com as previsões, chuvas moderadas a fortes são esperadas em várias regiões, juntamente com a possibilidade de trovoadas isoladas. Na região norte do país, que inclui as províncias como Cabinda, Zaire, Bengo e Luanda, a previsão indica chuvas moderadas a fortes, com chances de trovoadas em alguns municípios. Similarmente, na região centro, que engloba Benguela, Huambo, Bié e Mochico, espera-se chuvas com intensidade variável, acompanhadas por trovoadas isoladas. Na região sul, as previsões são mais brandas, com chuvas fracas previstas em alguns municípios da província da Huila. O INAMET ressalta a importância da precaução por parte dos residentes e autoridades locais, especialmente em áreas propensas a inundações e deslizamentos de terra. Recomenda-se também que os cidadãos estejam atentos às atualizações meteorológicas e sigam todas as orientações de segurança fornecidas pelas autoridades competentes. Uma ravina em progressão pode comprometer a ligação por estrada entre as províncias da Huila e Namibe. Com a chuva que se faz sentir na região, a preocupação, sobretudo dos automobilistas, tornou-se maior. Eles pedem intervenção urgente das autoridades. O avanço de uma ravina na estrada da Serra da Leba, na ligação entre as províncias da Huila e Namibe, preocupa os automobilistas. A ravina está localizada no quilómetro 132 da também conhecida por Estrada Nacional 280 e, segundo os nossos entrevistados, coloca em risco a circulação de veículos. É sempre muito difícil fazer esse sobe e desce, às vezes quer no período diurno, quer no período noturno. Tem sido muito difícil por causa dos buracos que ali já começam a se registrar
dentro da estrada da Serra da Leba, e também algumas ravinas, e há uma ravina mesmo que já está a tentar comer a estrada. Tem criado constrangimentos graves para nós, automobilistas, porque é uma vez que é um troço que passa carros grandes, de grandes portes, e nós mesmos, então ficaríamos felizes se tomasse uma iniciativa prévia ou já de organizar nossa leba. Nós que passamos todos os dias, tudo bem, mas que nunca pensaram, é muito risco. Depois na curva, provoca acidente, para nós, provoca, está mesmo muito perigo para nós. Vamos lá imaginar que aqueles que vêm do Ambo, vêm de Benguela, naqueles períodos noturnos e não sabem da existência da ravina. Pequena curva, se calhar o motorista pode descuidar, então são vidas que podem ali perder-se. O diretor do INEA do Namibe disse que têm sido realizados trabalhos de contenção provisória da ravina desde janeiro e que estes foram intensificados esta quinta-feira com a mobilização de mais meios e vão ter a duração de cerca de 2 semanas. O trabalho de janeiro que fomos fazendo era criar plataformas, que é o que vemos aqui atrás, criar plataformas para que se consiga fazer o estacionamento de máquinas. Criamos condições de fazer empréstimos. Aqui no 128, a descer ainda a mesma serra, conseguimos fazer produção de materiais. Temos também confirmações que vamos nos lados da Arimba, cá em cima, no território da 280, distrito a 280. Vamos fazer carregamentos de pedra, então está garantido o material que a gente vai colocar para essa fase de estancamento provisório da ravina. O INEA vai mobilizar recursos para iniciar brevemente a segunda fase dos trabalhos de contenção da ravina a título definitivo. De forma definitiva, digo-lhe que não se faz em 10 dias. São estudos que devem ser mais aprofundados para se ter a real capacidade de carga, dimensionamento dos elementos de betão armado e reposição de lancilo, reabilitação de alguns outros elementos estruturais que nessa zona fazem falta. A Delegação de Finanças em Luanda promete leiloar no próximo mês mais de 800 motorizadas. São meios apreendidos pela Polícia Nacional por infrações que dizem respeito ao Código de Estrada. A venda dos veículos está prevista para o dia 12 do próximo mês. As inscrições para compra começam amanhã e seguem até o dia 7 de março. 839 meios rolantes, entre motociclos e ciclomotores, apreendidos pelo Comando Provincial da Polícia Nacional de Luanda por violação dos preceitos do Código de Estrada e do edital 1/2024 do Ministério das Finanças. Os veículos motorizados passarão a ser comercializados a partir do dia 12 de março. O comunicado feito pela Delegação Provincial de Finanças de Luanda refere que estes meios não reúnem condições de circulação na via pública e excederam os 90 dias desde a data da apreensão. O preço da venda em esta pública está fixado em 165 mil kwanzas e os interessados podem observar os meios em causa nos 5 dias úteis anteriores à data limite de apresentação de propostas, 6 de março. Entretanto, as inscrições terão início nesta sexta-feira, 23, e vão decorrer até o dia 7 de março, ao passo que o leilão será realizado no próximo dia 12 do mesmo mês. E as propostas de compra devem ser remetidas à Delegação Provincial de Finanças de Luanda. Em Benguela, o Grupo Carrinho e a Igreja Evangélica Congregacional em Angola formalizaram um acordo de parceria que vai funcionar essencialmente na esfera do apoio a famílias carenciadas, sobretudo aquelas que enfrentam dificuldades de alimentação. Reaproveitar e distribuir os alimentos em vésperas de caducidade para as comunidades assoladas com a fome em todo o país faz parte do objetivo principal da parceria formalizada entre o Grupo Carrinho e a Igreja Congregacional em Angola, IECA, memorando assinado nesta semana no complexo industrial do grupo. O objetivo é muito simples, portanto, a família Carrinho, tudo começou com a comida. E, sabe, na indústria alimentar há parâmetros que devem ser cumpridos.
e há datas que devem ser cumpridas. Portanto, nós achamos que comidas que na véspera da expiração ou por qualquer pequena anormalidade que não passem, serem descartados num país onde há dificuldades de fome, não achamos correto pessoas que somos. Achamos que devíamos aproveitar, portanto, entregar em parceria com várias denominações religiosas, e aqui na província de Benguela e Uambo e Bié, portanto, foi alocado a IECA, a Igreja Evangélica Congregacional em Angola, para fazer a distribuição desses produtos para as pessoas necessitadas. Samuel Candundo explica que serão todos os produtos em vésperas de caducidade que estarão disponíveis para as comunidades e adiantou já a disponibilidade de 900 toneladas de feijão para o efeito. Isto podia ser o arroz, podia ser a fuba, pode ser o feijão, como agora está a acontecer, pode ser o óleo, pode ser qualquer produto que nós transformamos e que esteja próximo do período da expiração. Nós não vamos deixar aspirar. Vamos trabalhar no sentido de que haja um aproveitamento e que esse produto seja entregue às pessoas que necessitam. Que quantidade tem disponível 900 toneladas? Sim, nesta primeira fase. 900 toneladas de feijão. A IECA é responsável pelo processo de distribuição dos alimentos reaproveitados nas províncias de Benguela, Uambo e Bié. A iniciativa da Carrinho afigura-se como positiva, de acordo com o secretário-geral da IECA. Em primeiro lugar, e em nome das comunidades beneficiárias e também provavelmente em nome de todas as denominações que assumiram essa responsabilidade, agradecer esse gesto da empresa Carrinho. E nós pensamos que estamos a trabalhar para o nosso país, para o seu desenvolvimento, e um desenvolvimento que realmente exige a participação de todos os cidadãos e também de todas as iniciativas que de facto esse país vai criando. E eu penso que esta é uma iniciativa louvável, que deve ser perseguida, pois que ela concorda com uma das nossas linhas do nosso plano estratégico, que é realmente apoiar as comunidades, especialmente as comunidades mais vulneráveis. Porque, de facto, o combate à pobreza não deve ser só uma responsabilidade do Estado, mas também de todas as instituições que existem dentro desse país, incluindo mesmo a própria comunidade civil, que realmente deve participar neste processo. Realçar que, para além da Igreja Evangélica Congregacional de Angola, o programa ainda envolve outras confissões religiosas que irão gerir o processo de distribuição de alimentos reaproveitados nas demais regiões do país. G20. Nova tese sobre instituições internacionais. Em destaque. Sonho que comanda as lutas da maioria. Cidadãos e famílias. Porque não é fácil realizar esse sonho, é mesmo muito difícil. A primeira coisa que um homem tem que ter na vida é uma casa. Semente está mesmo caro, estava 5.000 kwanza, nesse momento só abaixou agora 4.800. Obstáculos que tornam a realização quase impossível. Quase impossíveis de construir com os nossos salários. Os bancos também pedem taxas muito altas e as taxas que vão pedindo não vai coadunar com o poder de compra de quem vai aquisitar a casa. A casa própria. Cálculos de hoje, na reportagem da semana. Amanhã, a reportagem da semana. O chefe de Estado angolano já está de regresso a Luanda depois da visita oficial de 2 dias à República Checa. Jornada marcada por uma agenda baseada no reforço da cooperação bilateral. Antes de deixar a capital da República Checa, o presidente João Lourenço manteve encontro com a comunidade angolana.
No último dia da sua jornada em Praga, capital da República Checa, o presidente da República, João Lourenço, conversou com membros da comunidade angolana residente neste país da Europa Central. O momento serviu para a diáspora angolana residente apresentar ao presidente preocupações diversas, manifestar a sua disponibilidade em contribuir para o desenvolvimento do país e, por outro lado, no diálogo, os angolanos receberam do estadista informações sobre as mudanças em curso em Angola. Realmente o senhor presidente ficou elogiado porque esteve presente não só a parte empresarial, mas também engajado com médicos, e ainda temos aqui estudantes que deixaram e apresentaram as suas ideias técnicas profissionais, como poderiam ajudar o país, mesmo estando à distância. E o senhor presidente diz que fez o bom anotamento destas ideias. Mas na prática, na prática, como é que isso vai ser? Vamos nos engajar mais, porque recebemos um feedback do Presidente da República. Eva Venâncio é médica pediatra e há 43 anos reside na República Checa. Chegou com o objetivo de se formar em saúde e por aqui constituiu família. Ela diz que encontrar o presidente é um sonho realizado. Este encontro para mim foi um sonho realizado, porque nunca encontrei-me com dois presidentes de uma só vez, que foi o presidente checo e o nosso presidente angolano, porque mesmo vivendo cá há muitos anos, nunca tive a oportunidade de estar com um presidente checo. E depois surge esta oportunidade de estarmos com os dois ao mesmo tempo, num ambiente emocional. Olha, gostei imenso. O sonho de se tornar engenheiro agrônomo trouxe Genoval Sachambula para a República Checa. Hoje, a trabalhar como empresário no ramo do comércio de material hospitalar, o angolano garante que gostou do que ouviu sobre o ambiente de negócios no país. O senhor presidente disse-nos que muita coisa mudou, tanto criar uma empresa em Angola hoje já é muito mais fácil e que não somos obrigados a ter parceiros, quer dizer, nós podemos comercializar diretamente com o cliente, o nosso cliente tanto são os hospitais, não é? E que essa possibilidade existe. Portanto, nós vamos fazer um estudo e ver. Tentar novamente o mercado. Para tentar novamente o mercado. Eu tenho ido a Angola de vez em quando, não é? Estou assim a estudar o terreno. Gostaria de ter lá alguns investimentos, mas o tempo dirá. Sobre a comunidade angolana residente na República Checa, o ministro das Relações Exteriores, Tete António, disse que o presidente João Lourenço reiterou o compromisso do seu governo para com a diáspora angolana. Nós ouvimos a diáspora, a comunidade, aliás, a comunidade angolana que vive aqui, mas, sobretudo, a comunidade presidente teve toda a paciência de explicar também a eles, dar-lhes a informação sobre o país, sobre o que o país está a fazer e portanto, ajudar-lhes a identificar em que podem ser úteis ao país. Portanto, cada um, quem vive cá fora, quando o pai vem, é recebido pelo pai. Eu penso que não há melhor coisa que possa acontecer senão esta. E, sobretudo, saber que também traz informações que consegue acabar com a sede de quem vive fora, quer saber como é que o país vai, qual é o rumo que o país tem, qual é a perspectiva que o país tem, e essas informações todas foram prestadas em pessoa por Sua Excelência o Senhor Presidente. Com esse encontro com a comunidade angolana residente aqui na República Checa, o presidente da República, João Lourenço, terminou assim uma visita de 2 dias a este país que constitui atualmente uma das economias que mais cresce na Europa e no mundo. E a visita do chefe de Estado angolano à República Checa marca o início de uma nova era de cooperação entre os dois países. Que pode crescer ainda mais com a assinatura do memorando de consultas políticas e vontade bilateral de ver ampliado o volume de investimentos e negócios. Aqui em Praga, os empresários checos identificam a agricultura e a indústria como 2 dos setores mais atraentes para o investimento em território angolano. Na verdade, nós temos tudo para dar certo no agronegócio. Temos sol e temos água. São as condições básicas para o desenvolvimento do agronegócio. Então, não há tempo para perder. É uma questão, desde que haja vontade política, arregaçar as mangas,
da República Checa temos garantia de financiamento do projeto a 100%. Neste preciso momento está-se a negociar um volume de 500 milhões de euros para Angola no agronegócio no setor energético. Porque havia limitação, ou ainda limitação, a concessão é dada para 30 ou 50 anos. Mas pela experiência que eu tive, que os checos foram comigo, eles disseram: Orlando, eu tenho 50 anos, eu ainda posso ter algum benefício, mas quando chegar a ideia do meu filho, pode ser que ele já não terá benefício. Essa é a razão que havia esta morosidade. Mas seria bom ver como é que os outros países europeus têm a lei de terra e também aceitar esse modelo, porque lhe dá mais conforto, porque os financiamentos são dados em função da garantia dos solos que eles vão apresentar junto à banca para financiar o projeto. Aprovada em 2004, a Lei de Terra em vigor no país diz no seu artigo 5º que a terra constitui propriedade originária do Estado, integrada no seu domínio privado ou no domínio público. Neste âmbito, os investidores têm tempo limite para a exploração, sendo que, terminado este período, o contrato de concessão poderá ou não ser renovado, de acordo com o tratamento que será dado à terra. Os investidores do setor agrário entendem que o investimento na agricultura exige tempo para o retorno, uma situação que, para o Ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguens, não deverá constituir preocupação para os estrangeiros interessados em investir em Angola. Já dizer que a Lei de Terras é neste momento um instrumento que existe e que foi aprovado pelos deputados da Assembleia Nacional e, portanto, é um facto, é um dado. E os investidores têm que lidar com esse dado. Também dizer que não deveria ser para já um elemento de constrangimento, até porque as concessões têm sido dadas há 60 anos. 60 anos é um prazo bastante significativo para se poder investir e amortizar qualquer tipo de investimento que se faça. O que nós precisamos é de explicar, dar maiores garantias a estes investidores de que este processo é um processo que depois poderá ser sujeito também à extensão, ao tal prazo de utilização dos recursos da terra e, portanto, não deve ser considerado como um elemento que impeça que haja investimento quer na agricultura, quer até mesmo noutros setores que utilizam a terra como um fator básico de produção. Aliás, é preciso dizer-se que Angola não é o único país que tem essas limitações e não tem sido, noutras paragens, não tem sido um elemento limitador ao investimento privado. Quanto à parceria com a República Checa, Rui Miguens diz que a formação de quadros no domínio da indústria e outros consta das prioridades, tendo em vista o desafio do país que passa pela diversificação económica. Os principais aspectos que tocamos têm a ver, em primeiro lugar, com aquilo que é crítico, que é a formação do homem, e há essa disponibilidade da República Checa participar no processo de formação dos nossos quadros. E depois, como devem saber, a República Checa é um dos países mais industrializados da Europa e também se disponibilizou para nos apoiar com várias ações no sentido de utilizarmos a tecnologia checa para os diversos setores da economia, a começar pela agricultura, pela agroindústria e também para processos de industrialização dos nossos recursos naturais. Contacto em direto a seguir com o jornalista Alberto Capitão, que ainda está em Praga, capital da República Checa. Exatamente. Alberto Capitão, boa noite. Como é que está Praga depois destes 2 dias de jornada intensa? Boa noite, Janete. Boa noite, Simeão. Praga está hoje, digamos que se comparado com os outros dias, mais quente, ou seja, hoje o clima está diferente dos outros. Estamos a registrar temperaturas a rondar os 9 graus e uma sensação térmica de 6 graus, se comparado com os outros dias, como disse, mais quente, mas nada se compara à cidade de Luanda. Quanto a esta jornada de trabalho do Presidente da República, que terminou hoje com o encontro com a comunidade angolana, digamos que é positiva, de acordo com o balanço feito pelo Ministro das Relações Exteriores, Tete António. O ministro falou de projetos que deverão andar daqui para frente, como a assinatura de acordos no domínio da cooperação econômica, onde fala-se mesmo da possibilidade de um acordo de proteção de investimentos para os 2 países. Vamos então ouvir a sonora do ministro Tete António. Os encontros ao mais alto nível com o presidente Peter Pavel, que tiveram lugar, os encontros com o primeiro-ministro, com a Casa dos Deputados, Câmara dos Deputados, aliás, os encontros com
com o Senado e que terminou com o que é muito importante para a República de Angola, as nossas comunidades que vivem cá. Portanto, está também em forja já um projeto de acordo de negociação sobre as relações, a cooperação econômica e industrial, e está-se a negociar ainda a facilitação da vida, da circulação entre os dois países em passaporte diplomático e passaporte de serviço, que é para permitir, portanto, uma circulação mais fluida. E podemos evoluir para outros tipos de passaporte numa outra etapa. Temos o domínio da saúde, o domínio, portanto, de energia, que é outro, os recursos minerais e, claro, o domínio da indústria. Portanto, esse país tem uma indústria desenvolvida e que interessa a Angola neste momento em que nós estamos a pensar na diversificação da nossa economia. E, claro, o domínio da agricultura. Quem fala da agricultura fala também das tecnologias que envolvem esse domínio, que vai conhecer um aprofundamento da nossa cooperação. Aqui o ministro Tete António a fazer um balanço positivo, sendo que para o governo angolano os objetivos para esta jornada de 2 dias do Presidente da República aqui na cidade de Praga, capital da República Checa, foram totalmente cumpridos. O Presidente da República, recordo, manteve encontros com o homólogo Piotr Pavel, com o Primeiro-Ministro Peter Fiala e ainda com representantes do Senado e também da Câmara dos Deputados. O chefe de Estado angolano visitou igualmente algumas unidades industriais. Não tivemos acesso durante esta visita. O que sabemos é que a jornada foi positiva e nos próximos tempos os povos dos dois países deverão beneficiar também de acordos que vão facilitar a circulação nos dois países. Ora, a jornada do Presidente da República terminou, como já aqui fizemos menção, com este encontro com a comunidade angolana, que é composta por cerca de 500 cidadãos que estão divididos nas áreas da saúde, das engenharias e também na área do direito. Há, inclusive, um angolano que pretende, nos próximos tempos, comercializar materiais hospitalares nas unidades hospitalares de Angola, porque entende que agora sim estão criadas as condições para investimento checo na República de Angola. Nós, Rede Girassol, acompanhamos todos os momentos e nos próximos serviços de informação levaremos até a nossa audiência outras informações sobre estes angolanos que residem aqui nesta República que está no centro da Europa. Vamos assim colocar um ponto final à nossa cobertura em direto a partir da cidade de Praga, com os cumprimentos do Anselmo Luís, Bruno Costa e do Alberto Capitão. Simeão e Janete, eu devolvo o sinal com o desejo de que vocês continuem a trabalhar com muita firmeza. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Boa noite, Alberto Capitão, e bom regresso a casa, missão cumprida. O Alberto Capitão e o resto da equipa da TV Girassol ainda em Praga. O chefe de Estado está de regresso a Luanda. O Conselho Superior da Magistratura defende a criação de um novo estatuto remuneratório para os magistrados judiciais e os demais funcionários. Segundo o Conselho, que esteve hoje a avaliar em plenário os diplomas legais, o estatuto atual já não casa com a nova realidade. Numa altura em que os magistrados judiciais dependem de uma única fonte de rendimento, o estatuto remuneratório da classe não é alterado desde 2003. O assunto foi analisado hoje na segunda sessão ordinária do plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Os riscos para os magistrados, que de fato têm restrição impostos pela lei, não podem exercer muitas atividades, os riscos é colocar em causa a sua independência. Portanto, faz todo sentido que os magistrados tenham uma afinidade com a gestão das finanças próprias. Mais do que isso, é importante que tenham uma remuneração adequada para mitigar os riscos de expô-los a propostas de subornos, por exemplo. Não fazer isso, e por isso é que a associação com muita frequência tem batido nessa questão. Nesse momento nos referimos muito à questão do estatuto remuneratório dos magistrados judiciais, que há necessidade de ser ajustado, porque a realidade é que
apesar das pessoas imaginarem e dizerem que os magistrados ganham muito bem, não é verdade. Os magistrados têm os salários congelados, se assim podemos dizer, não têm qualquer ajuste há mais de 5 anos. Para uma realidade onde a inflação é galopante, devem imaginar a corrosão no poder de compra dos magistrados. Isso deixa naturalmente os magistrados vulneráveis, né, a todo tipo de ataques. A sessão ficou também marcada com a avaliação da situação salarial da classe e as carreiras dos funcionários. De um tempo a esta parte, as normas e regras que regem o funcionamento da jurisdição comum já se encontram em desuso, apreciar em vista a fazer a aprovação final para submissão aos órgãos do Estado competentes para poder dar seguimento e ver regularizado, pelo menos, o quadro jurídico legal desta jurisdição comum. Porque o atual data de 1994, o Estatuto Remuneratório dos Magistrados, porque de 2003 para cá não houve alterações ou atualizações mais profundas nesse sentido. Para a celeridade processual, também mereceram a atenção do plenário a abertura do novo ano judicial, que acontece no dia 1 de março, assim como a inauguração do novo Tribunal de Comarca de Viena. Todas as condições estão criadas para que no dia 1 de março se proceda à abertura do ano judicial e nesta altura poderemos ouvir a nível dos discursos as perspectivas da administração da justiça, aquilo que foi feito por um lado, mas também aquilo que se espera no decurso deste ano e que a expectativa é maior porque teremos novidade neste particular. E uma das novidades mesmo para o início do ano judicial é a perspectiva de inauguração do Tribunal de Comarca de Viana, de modo que a nível da província judicial de Luanda passa a ter melhor 3 tribunais de comarca, o que vai reduzir substancialmente aquilo que é hoje as demoras, a morosidade que ainda temos a nível dos tribunais judiciais. O Conselho Superior é composto por 3 juristas designados pelo Presidente da República, 5 pela Assembleia Nacional e por 10 juízes eleitos entre si. Último dia da reunião dos chefes da diplomacia do G20 no Brasil, marcado pela tese da reforma das instituições. As economias mais influentes defendem mudanças em função do contexto atual e dos conflitos interregionais. O primeiro evento do G20, que durou 2 dias, terminou nesta quinta-feira no Rio de Janeiro, Brasil. A reforma da governação global foi uma das prioridades do Brasil durante o seu mandato. O objetivo do país é fazer avançar a reforma em órgãos de governação como a Organização das Nações Unidas e assim propor mudanças que possam facilitar a resolução de conflitos e impedir que novos desentendimentos possam surgir. Durante a reunião de abertura, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, disse aos ministros que as instituições multilaterais não estão adequadamente equipadas para lidar com os desafios atuais e criticou o Conselho de Segurança pela sua paralisia inaceitável em relação aos conflitos em curso. Os ministros dos países do G20, incluindo os Estados Unidos da América e a Rússia, iniciaram uma discussão livre sobre as atuais tensões mundiais e formas de melhorar as organizações multilaterais, uma prioridade definida pelo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas popularizou a primeira reunião de chanceler, aberta nesta quarta-feira. Estiveram também em análise temas como inclusão social e combate à fome e à pobreza, promoção do desenvolvimento sustentável, considerando-se 3 pilares: social, econômico e ambiental, reforma das instituições da governação global. Petróleo, novo recorde e tendências de valorização. Em destaque. O sonho que comanda as lutas da maioria, cidadãos e famílias. Porque não é fácil realizar esse sonho, é mesmo muito difícil. A primeira coisa que um homem tem que ter na vida é uma casa. Semente está mesmo caro, estava 5.000 kwanza, nesse momento só abaixou agora 4.800.
Obstáculos que tornam a realização quase impossível. Quase impossíveis de construir com os nossos salários. Os bancos também pedem taxas muito altas e as taxas que vão pedindo não vai coadunar com o poder de compra de quem vai aquisitar a casa. A casa própria. Cálculos de hoje, na reportagem da semana. Não perca amanhã a reportagem da semana. Agora, o petróleo, a principal matéria-prima do país, mantém a escala de valorização nos principais mercados internacionais. O barril de Brent, que serve de referência para as exportações de Angola, está a caminho de fechar mais uma semana com o preço do barril acima dos $80. Os preços do petróleo subiram 1% na quarta-feira, à medida que as tensões geopolíticas aumentavam no Médio Oriente e os operadores avaliavam sinais de aperto na oferta no curto prazo. O petróleo Brent, referência das exportações de Angola para entrega em abril, registrou ganhos de 0,38% para negociação a $82,65 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos subiu $0,87, ou seja, 1,1%. Já os futuros de gás natural em março foram negociados na entrega a $1,70 por milhões de unidades térmicas britânicas. Em dezembro último, a procura global por petróleo atingiu o máximo da época e foi o 8º recorde mensal de 2023, de acordo com estatísticas publicadas pela Iniciativa Conjunta de Dados das Organizações. A procura por petróleo dos países que enviam dados para a entidade subiu cerca de 500 milhões de barris por dia em dezembro, no comparativo mensal, uma vez que a expansão da procura na Ásia suplantou o declínio nos Estados Unidos e na Europa. A procura por gás liquefeito de petróleo, popularmente conhecido como gás de cozinha, subiu a patamares recordes, enquanto a procura por diesel e gasolina diminuiu para perto da média sazonal de 5 anos. A produção de petróleo bruto caiu ligeiramente em dezembro, quando recuou 300 mil barris por dia no comparativo com o igual mês no ano anterior. As quedas mais acentuadas na produção de petróleo bruto foram registradas na Arábia Saudita, um recuo que foi parcialmente compensado por aumentos nos Estados Unidos da América, com mais de 1 milhão de barris por dia, Canadá, com mais de 312 mil barris por dia, e pela China, com 184 mil barris por dia. O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social continua apostado nas ações de capacitação à luz da nova Lei Geral do Trabalho. A ação mais recente beneficiou gestores públicos e privados na província de Benguela. A província de Benguela acolheu nesta semana um seminário sobre a nova Lei Geral do Trabalho, que entrará já em vigor no próximo mês de março. Certame sob iniciativa do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. A formação, dirigida aos responsáveis dos gabinetes das empresas, visa o refrescamento e materialização da lei, de acordo com o diretor do Gabinete Jurídico do MAPTES. A nível da região, a nossa Inspeção Geral do Trabalho, por isso é que estão aqui também, são formandos, vai ter esse refrescamento, na verdade, e estamos sentados numa só sala, os mesmos formadores que estão a formar não só os responsáveis dos gabinetes jurídicos e recursos humanos das empresas, mas também os inspetores. Portanto, é preciso que haja um alinhamento naquilo que é a visão. O objetivo da inspeção não é meramente sancionatório, é também pedagógico, daí que com a formação certamente vamos ter menos conflitos entre os trabalhadores e as empresas e vamos ter também maior alinhamento entre aquilo que é a visão da inspeção e aquilo que é a prática das empresas. A nova Lei Geral do Trabalho traz consigo novidades que irão facilitar a relação jurídico-laboral entre as entidades patronais e os empregados. Basicamente, tivemos a esclarecer
quem são as pessoas a quem a Lei Geral do Trabalho, a nova, é aplicável e, neste sentido, do ponto de vista do lado do trabalhador na relação, só pessoas singulares podem ser contratadas como trabalhadores. Não poderemos ter pessoas coletivas, empresas, associações, fundações a serem contratadas por via de contratos de trabalho. Já do lado do empregador poderemos ter pessoas singulares ou coletivas e aí incluem, por exemplo, empresas públicas, que também muitas pessoas fazem confusão, pensam que por estarem numa empresa pública, trabalham na administração pública e por isso lhes é aplicável o regime da Lei Geral, da Lei de Bases da Função Pública. Mas a verdade é que não. Estando nas empresas públicas, a lei que regula as relações de trabalho é a Lei Geral do Trabalho. Os participantes, entre gestores públicos e privados, terão nota positiva à formação sobre as novidades presentes na nova Lei Geral do Trabalho, que poderá ser uma mais-valia na consolidação dos assuntos entre patrão e subordinados. Uma iniciativa muito boa, é uma mais-valia tanto para as empresas quanto para o capital humano que tem as empresas. É muito bom, né? Estamos a aprender bastante como ajudar o capital humano, os colaboradores que muitas das vezes sofrem injustiça. Então está a ser muito produtivo. Aquilo que eu consegui perceber, tivemos algumas mudanças que beneficiam essencialmente os trabalhadores, visto que a lei de 2015 dava muita liberdade aos empregadores e esta já vem dar mais respaldo àquilo que são os nossos colaboradores. Essencialmente, de alguns pontos que se tocou ali, à margem daquilo que era a lei de 2015, os contratos de trabalho por tempo determinado, por exemplo, podiam não ser reduzidos a escrito, e esta lei já vem contrapor isto, que um contrato de trabalho, se não for reduzido a escrito, automaticamente torna-se um contrato de trabalho indeterminado. Estamos aqui para bebermos das experiências dos profissionais, para passarmos conhecimento ou conseguirmos amenizar conflitos entre os nossos colaboradores e a nossa entidade patronal. Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social juntou os gestores públicos e do setor privado para uma formação em torno da nova Lei Geral do Trabalho, que entra em vigor no próximo mês de março. Terminou hoje aqui em Luanda o Fórum sobre Governança da Internet, que juntou atores nacionais e internacionais do mercado das telecomunicações. Estiveram no encontro em reflexão desafios atuais da gestão de redes digitais. O futuro da internet no país foi analisado e discutido no primeiro Fórum de Governança da Internet em Angola. O evento reuniu profissionais do setor, desde nacionais e estrangeiros, que debateram e partilharam experiências em painéis separados sobre a importância da internet na sociedade moderna e promoção do seu uso responsável e inclusivo. O primeiro Fórum de Governança da Internet é o Advento Mundial e, como deves perceber, existe o IGF Mundial, que é o Fórum de Governança da Internet Mundial, e é uma iniciativa das Nações Unidas que, então, todos os países membros das Nações Unidas são orientados a desenvolver os fóruns de governança da internet no sentido de apontar para o uso responsável e inclusive igualitário das nossas populações no quesito da internet. Nós temos investido muito na internet enquanto uma ferramenta essencial para aquilo que é, portanto, para contribuir para o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. Para além da questão da inclusão e da literacia digital, tem sido muito importante também um outro trabalho que tem sido feito no sentido de trazer as mulheres para o digital e trazer as raparigas para o estudo de áreas na área das engenharias e tecnologias da informação, e que também isso aumenta a inclusão das pessoas, a inclusão das mulheres, e trazer as mulheres também para este palco, para as potencialidades do digital. O evento é da iniciativa do INFOSE, Instituto Nacional de Fomento da Sociedade da Informação. Na abertura do certame, o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social avançou que o executivo tem trabalhado para que a digitalização alcance todo cidadão angolano, independentemente da zona onde estiver. Através de programas inovadores e estratégicos, estamos a trabalhar exaustivamente para garantir que a digitalização beneficie todos os angolanos, independentemente da sua localização geográfica e condições socioeconômicas. De acordo com o engenheiro Mário de Oliveira, o número de usuários de internet no país já atingiu a cifra de 11 milhões.
Na sua intervenção, falou também da literacia e inclusão digital. A inclusão digital é mais do que apenas fornecer acesso à internet. É, sobretudo, garantir que cada angolano tenha as habilidades necessárias para utilizar plenamente as tecnologias de informação e comunicação, colocando essas habilidades ao serviço da sociedade e do desenvolvimento. Ao longo de 2024, o Infose realizará os fóruns provinciais sobre governança da internet em Angola. E antes do fecho do jornal, seguimos para a província do Ambo, de onde o repórter Fidel Custódio traz o essencial, que marca a Feira de Criações. Uma montra de obras feitas por estudantes dos institutos politécnicos, públicos e privados, resultados práticos da ciência. Aliar a formação de quadros para o aumento da qualidade da mão de obra nacional consta dos objetivos da feira realizada. Pôr centros de formação e escolas juntos no mesmo espaço e mostrar ao público em geral a dinâmica que há nestas duas vertentes da formação. Escolas técnicas, por um lado, dependentes do Ministério da Educação, centros de formação dependentes do Ministério do Trabalho, que contribuem em conjunto para a formação de quadros qualificados para ajudar no desenvolvimento da economia angolana. Algumas criações inovadoras defendem a proteção do meio ambiente, como é o caso do gerador ecológico apresentado por Luciano Canganjo. Ele trabalha sem combustível e criamos essa invenção para levar energia às comunidades mais distantes, onde o Estado prevê colocar energia, mas ainda não fez. O nome foi dado ao gerador ecológico porque ele não polui o meio. Podemos ligar nele um televisor, um descodificador, um aparelho de som e pelo menos 20 lâmpadas de 20 watts. Não é só gerador, mas também um coletor de mosquito. Isso para prevenir o combate contra o paludismo ou a malária. Para o setor da saúde, um software que permite identificar os pacientes. Muita gente que é encontrado em hospitais e tal e não tem identificação, não conseguem identificar quem é a pessoa ou familiares. E esse projeto focaliza com apenas a tua impressão digital, nós teremos um sistema de cadastro onde terá o cadastro de informações como o teu nome, a idade e também terá uma ficha médica. E com apenas a impressão digital, os doutores poderão pelo menos saber se ele tem alguma DST, tem, por exemplo, uma doença que não pode tomar algum certo medicamento. O inversor artesanal, uma solução econômica para as famílias mais carentes na redução do consumo de energia elétrica. Um inversor artesanal sai barato, a depender do sítio onde vamos utilizar. Por exemplo, este aqui, apenas utilizamos uma bateria de 12 volts e um transformador de 12, que entra 12 e sai 220 volts. As famílias terão mais economia, ela economiza mais energia e os bolsos também. A massificação do ensino técnico profissional apresenta-se assim como uma promoção do empreendedorismo no seio juvenil. Há um empenho muito grande das escolas públicas e privadas no sentido de massificar tanto o ensino técnico profissional, olhando sempre para a qualidade. É também digno de realce a veia empreendedora que estamos aqui a encontrar. Não precisa nenhuma fonte de combustível para que o mesmo funcione. A título de exemplo, vou ligar o gerador. Como verifica-se, a ficha saiu do gerador e entrou na TV. Vou ligar a TV. Ligo a TV. Em seguida, vou ligar o descodificador. Vou ligar pelo menos uma lâmpada. Isso para iluminar o espaço escuro no período noturno. Então, nesse silêncio, ele funciona, o que de uma outra forma pode ser ligado dentro, não polui. Diferente dos geradores que já existem, eles deitam o dióxido de carbono, que de certa forma, se tiver trabalho dentro de uma residência, pode poluir aquele meio e ceifar vidas. Demonstrações práticas do que se ensina nos nossos institutos politécnicos. Exatamente. A criatividade e a ciência. A colocar em ponto final a esta edição do Girassol Jornal, que volta amanhã, à mesma hora, 19h45. É sempre um prazer contar consigo. Obrigada pela preferência. Boa noite, estamos juntos. Até amanhã.